Lula, ele terá 37 ministros, mas isso não significa necessariamente o tal inchaço da máquina pública sobre o qual você vai ouvir falar, e vai ouvir falar é muito na mídia hegemônica. Lula vai ter 37 ministros, estão dizendo que é ministro pra caramba, que não precisa tanto. Vamos tentar entender essa história, como é que tá? Olha lá no G1. Governo Lula terá 37 ministérios, está anunciando o futuro chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, né? Ele deu a declaração depois de uma reunião com o Lula, com a Gleisi Hoffmann e com a Aloysio Mercadante sobre o desenho da esplanada dos ministérios. Hoje tem 23 ministérios o governo do Jair Bolsonaro. O governo do Lula quer 37 ministérios. O que isso significa do ponto de vista da gestão pública? O que isso significa do ponto de vista do uso dos recursos públicos? A gente pode discutir isso daqui para frente. Antes, vamos ver como é que o pessoal está comparando, como é que o pessoal está lidando com essa informação. Na CNN, com Lula, esplanada terá 60% mais ministérios do que Bolsonaro. Opa, comparação direta sendo estabelecida aí pela CNN Brasil. Olha lá, o futuro governo terá 37 ministros, segundo o Rui Costa, futuro chefe da Casa Civil. O petista está dizendo que não serão criados novos cargos. Então você tem um número superior de ministérios, mas os cargos comissionados, os indicados para o segundo, terceiro, quarto escalão, fica tudo na mesma, o mesmo número, só vão trabalhar em ministérios diferentes. Ok, a princípio seria isso. Só que esse desenho, ele importa para a gestão do Brasil, e eu vou explicar por quê. Vamos para a CNN e aí a gente vai conversando. Lá em Brasília, que certamente ganhará novos capítulos, se não hoje, ao longo desta semana aqui, até porque agora no final de semana já é Natal, no outro Ano Novo, e no domingo seguinte o presidente já será Luiz Inácio Lula da Silva, e aí ele tem de estar com os 37 ministros escolhidos. Serão sim, é isso mesmo, 37 ministérios. O anúncio, a confirmação foi feito neste fim de semana pelo futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Bom, entre as áreas mencionadas que devem voltar a existir na condição de ministério estão esportes, portos, transportes, pesca, cidades. Mas segundo o futuro ministro, a orientação do presidente é a seguinte: recriar esses ministérios para que os assuntos na avaliação do governo eleito tenham mais atenção, mas sem criar novos cargos. Ou seja, mais ministros, mas a mesma quantidade de assessores. A Marina Demore tem mais informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem, Marina? Bom dia de novo. Oi, Colombo, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Esse anúncio, né, do aumento do número de ministérios, então, foi feito pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, aqui mesmo na porta do hotel onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, depois de um encontro, então, com Rui Costa no último sábado. O número de ministérios deve passar, então, dos atuais 23 para 37 no ano que vem, ou seja, Lula deve ter 60% mais ministros do que Bolsonaro. Segundo Rui Costa, a proposta da equipe de transição é expandir a quantidade de pastas, mas sem criar novos cargos. Ou seja, na prática, o novo governo vai tentar desmembrar as equipes já existentes para evitar o aumento de custos. Então, por exemplo, a gente tem no Ministério da Economia uma previsão de que esse ministério, né, seja desmembrado, seja dividido em 4 pastas. Tá, vamos lá. Tem a previsão de que o Ministério da Economia seja desmembrado em 4 pastas. Veja, isso é meio que voltar ao normal. Quantas vezes você ouviu dizer que o Paulo Guedes era um super-ministro? Quantas vezes você ouviu dizer que o Sérgio Moro era um super-ministro? Havia uma razão para que esses caras fossem chamados assim. É porque o número de ministérios foi reduzido, aí o número de funções sob o Paulo Guedes aumentou. O número de funções sob um Sérgio Moro aumentou. O poder de um Paulo Guedes, imenso. O poder que teve um Sérgio Moro, imenso, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. O Paulo Guedes estava com fazenda, com planejamento, com vários ministérios
sob ele. Então era um super-ministro. O que a gente faz agora é redistribuir função e poder. Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento e Indústria e Comércio. No Ministério da Infraestrutura também existe a expectativa por essa divisão, para que ele se transforme em Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos. Há também uma previsão da recriação de alguns ministérios que existiram durante os governos do PT e que acabaram sendo extintos durante os últimos 4 anos, no governo Bolsonaro, como, por exemplo, o Ministério da Pesca, da Cidades e também do Esporte. Esse novo desenho da esplanada dos ministérios de Lula deve ser definido através de uma medida provisória que vai ser editada no começo do ano que vem, depois, então, da posse presidencial. Desses 37 ministérios, há até agora a confirmação de 6 nomes por parte do presidente eleito Lula. Então, 6 nomes estão definidos, são eles: Rui Costa para a Casa Civil, Fernando Haddad para a Fazenda, Flávio Dino para a Justiça, José Múcio Monteiro para a Defesa, Mauro Vieira para Relações Exteriores e Margarete Menezes para a Cultura. Outros nomes também vêm sendo cogitados. O PT chegou a fazer alguns convites, mas ainda não há confirmação, uma nomeação por parte do presidente Lula para as demais pastas. A gente está esperando confirmações para essa semana, que se inicia na segunda-feira, dia 19. Então a gente deve ter um novo anúncio, talvez coletivo, como foi o último, com 5, 6 nomes aí desses 37. É o que estão dizendo aí nas colunas políticas. Vamos ver se confirma aí nos próximos dias. O deputado federal eleito pelo PT, por exemplo, Luiz Marinho, aceitou o convite que foi feito pelo Lula para assumir a pasta do Ministério do Trabalho, mas ainda não houve uma nomeação, então ainda não há essa confirmação. Da mesma forma acontece com outros nomes que vêm sendo cogitados, vêm sendo ventilados e pelos quais que vem recebendo também alguns convites do presidente Lula. Colombo, a gente segue na expectativa por essa definição. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, inclusive a votação da PEC do estouro, que está em pauta. A gente já falou mais cedo sobre esse assunto, sobre também os desejos de outros partidos e do próprio presidente da Câmara dos Deputados para que esses nomes que vão ser anunciados, pelo menos 31 nomes ainda precisam ser anunciados, incluam então pessoas que fazem parte do Centrão, ali de Arthur Lira e também de outros partidos que acabaram colaborando de alguma forma durante a campanha presidencial. Muito bem, tem isso, Não são nunca os nomes que um governante gostaria de ter, porque ele não escolhe sozinho. Escolhe contemplando os seus aliados e mantendo a tal da governabilidade sobre a qual sempre ouvimos falar. Dentro desses nomes que já estão anunciados, a gente tem aí pelo menos 2 destaques interessantes, e opostos, tipo um yin e um yang no Ministério do Lula. Você tem, de um lado, Flávio Dino, no Ministério da Justiça, comandando estruturas que foram densamente aparelhadas pelo bolsonarismo, tipo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e do outro lado você tem um José Múcio, com o Ministério da Defesa, que é um nome assim escolhido de acordo com os anseios e com as chantagens dos militares brasileiros que encontraram em Bolsonaro um projeto de poder. José Múcio votou no Bolsonaro, quando foi escolhido para ser ministro do Lula, soltou assim para a câmera: eles sabem em quem eu votei. E esse cara tá lá para evitar que os 3 comandantes das Forças Armadas, aí, Marinha, Exército e Aeronáutica, deem o fora num sinal de insubordinação antes da posse do Lula. Corria-se esse risco, desse estremecimento novo nas instituições brasileiras. Aí meteram esse José Múcio lá, que é o nome que eles querem, e ficou tudo em paz, pelo menos até o momento. Aquela paz que não inspira muita confiança, aquela paz instável, aquela paz de quem cedeu à chantagem. Uma pena.